Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Caetano, vamos lá. Mundial de Clubes, sua análise dos clubes brasileiros, Caetano. Quem foi melhor, quem foi pior, na sua opinião? Thiago, sim, melhor foi o Fluminense chegar na semifinal. Quem jogou futebol mais convincente, aí é complicado. O Fluminense fez um ótimo Mundial, né? Não é porque só chegou na semifinal. Conseguiu encarar os seus adversários, dentro das suas adversidades. O Fluminense, lembrando que era o time que a gente tinha menos expectativa. Isso não faz ninguém gênio, não faz ninguém pior, né? Assim, o Renato Portaluppi, ele não é melhor que o Felipe Luiz e com o Abel Ferreira. Tá no mesmo nível? Ok, mas não é melhor. Só que o jogo do Fluminense encaixou, né? E então o Fluminense ele acaba sendo melhor. Pra mim, quem jogou o pior futebol foi o Palmeiras. Flamengo e Botafogo ali. A despedida do Botafogo deixou uma sensação muito ruim, mas fez uma boa primeira fase, né? Ganhou do PSG de um jeito. O PSG não estava com a motivação que está agora. Tem todas as interrogações, mas ganhou. E contra o Atlético de Madrid foi um jogo ali talvez equilibrado. Quem destoou demais foi o Palmeiras. O Palmeiras faz um primeiro tempo contra o Miami terrível, tenebroso. E o primeiro tempo contra o Chelsea, assim, constrangedor. Então, para mim, o time que jogou o pior do futebol foi o Palmeiras. O Fluminense foi o que teve mais equilíbrio. Mas o Flamengo, dentro da sua, principalmente na primeira fase, deixou uma boa impressão. Eu acho que nas oitavas, a questão da estratégia, não que o Flamengo jogou mal, mas a estratégia do Flamengo foi muito ruim, de tentar atrair o Bayern para o seu campo, para tentar sair de velocidade em bola longa. Só que essa atrair do Bayern, o Bayern é dos times que tem a melhor pressão para recuperar a bola da Europa. Para mim, Bayern e o PSG são os times que marcam a melhor saída de bola do adversário para gerar jogo a partir daí. E o Flamengo tentou arriscar, acabou perdendo, mas não foi. Apesar de ter tomado de 4-2 do Bayern, o Flamengo ainda tirou a cabeça da água, para fora da água. O Palmeiras não, o Palmeiras foi sufocado todo momento contra o Chelsea, apesar de ter perdido 2-1, foi muito mais sorte do que competência da equipe palmeirense. Então, Fluminense, o destaque, Palmeiras também, o pior de futebol. E o que esperar da final amanhã, Caetano? Maduê, que aí foi liberado para acertar com a Arsenal. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, se não tivermos nenhuma grande surpresa, deve dar PSG. Mas o PSG pode jogar mal como jogou contra o Botafogo. O Chelsea não é o Botafogo, muito pelo contrário, tem predicados diferentes do time do Renato Paiva e pode machucar o PSG, né? Thiago, o PSG ele tá assim, muito acima, muito acima de qualquer clube. Ele atingiu um auge durante a temporada, assim, até abril. Ali a gente via muito equilíbrio entre o PSG, o Liverpool, o Barcelona, muito equilíbrio, essas três equipes principalmente, né? Só que o PSG ele atingiu um nível de jogo de equilíbrio com o Liverpool e a equipe do Barcelona não teve. O Liverpool, para mim, faltou perna, o Barcelona faltou equilíbrio, né? O time que sofre muitos gols, apesar de criar muito, o Hans Flick ele gosta de jogar desse jeito, mas aí ele, para competir mais para essa próxima temporada, ele vai ter que ter um pouco mais de equilíbrio. E o PSG não, o PSG ele consegue entregar a bola para o adversário e sofrer, como foi contra o Liverpool no jogo da volta em Anfield. Ele consegue pressionar quando tem que pressionar, resolver a situação. Então atingiu um nível de amadurecimento assim, absurdo. E é muito mais time que o Chelsea. Eu citei agora 3 equipes que é da primeira prateleira do futebol hoje, né, mundial. Depois você tem ali Real e Bayern para mim numa segunda prateleira e numa terceira prateleira o Chelsea. E o Chelsea, apesar do Maresca começar até, né, o Chelsea vem acho que de 10 jogos aí com uma derrota apenas, que foi pro Flamengo, só que o PSG ele vem de uma sequência de muitas goleadas, desde a final da Champions sofreu apenas um gol que foi do Igor Jesus, pegando adversários grandes e fazendo o jogo ficar simples, né? Tudo bem que o Real está em construção, o Real está vivendo isso aqui uma pré-temporada, não é esse o caso, mas fez isso com o Inter de Milão numa final de Champions, que na hora a gente achou um acidente, mas olhando para frente, olhando para trás hoje, a gente viu que não foi acidente. Então assim, o Chelsea é bem favorito. Do outro lado também tem uma equipe, como eu falei, que vem se adaptando, vem melhorando,
vem conseguir, o João Pedro caiu como, frase de vovó, hein? Caiu como uma luva nesse equipe do Chelsea, e é o que o Chelsea precisava, porque o Nicolas Jackson não entregou, o Gallese até inclusive tá para sair dos Blues, ele não entregou o que se esperava dele, e o João Pedro ele dá mais alternativas, né? A hora de sair da área para ajudar, devido a proporções muito parecido com a atuação do Ken, assim. Não estou comparando o futebol do Ken com o João Pedro, mas a movimentação, de sair da área para dar profundidade para os outros jogadores que vêm de trás, essa movimentação dentro do campo. O João Pedro parece que vai ter esse encaixe com o Palmer, com o Pedro Neto. Pedro Neto que cresceu demais também na reta final da temporada. Então, assim, é um Chelsea bem melhor do que a gente viu, né? O Maresca parece estar evoluindo a equipe, só que do outro lado tem o top do top. Se não der nada errado, o Chelsea é favorito até com sobras. Mas é futebol, tem os acasos, pode encaixar o jogo do Chelsea e saber sofrer. Essa defesa do Chelsea é bem questionável. E do outro lado tem um ataque que está numa fase, né? Todo mundo que entra ali. Inclusive tem jogador que entra aos 30 do segundo tempo eleito o melhor da final, né, Telef? Boa. Caetano, a lição para nós. Eu tenho muito claro que enquanto a gente não melhorar o nosso produto, não adianta. Porque há uma falsa sensação de quem olha só pro placar, né? Pro placar. Né? Quase deu. Ganhamos. Isso, aquilo. E eles não acompanham o futebol. O torcedor é compreensível, né? A gente se dedica aqui a acompanhar o futebol internacional mais do que o nacional. E nós temos um canal só para isso. E a gente vê todo tipo de time internacional. Tanto que nós essa semana já começou a Champions, né? Mais uma vez. E a gente já está transmitindo as suas eliminatórias de Champions, Europa League e Conference. Caetano, eu acho, na minha concepção, no meu entendimento, enquanto a gente não melhorar o produto nosso em todos os sentidos, calendário decente, qualidade do futebol praticado, preparação, principalmente física, discrepante, não tem como a gente falar que estamos próximos ou que a diferença não é gritante, porque o Fernando fala e eu concordo. Quando eles querem mesmo, não tem jogo, infelizmente. Principalmente na questão física, que é uma disparidade enorme. A lição para daqui 4 anos é melhorar internamente o nosso produto? Thiago, eu vi o Marcelo Becklen falando uma questão essa semana que eu achei bem interessante. A gente tem que olhar assim, não falar, o Botafogo jogou melhor contra o Paris e vocês sofreram do Inter Miami. Não é essa comparação, velho. A comparação tem que ser interna, assim, porque ficar medindo pelo que o europeu tá olhando a gente, primeiro que eles não vão olhar nunca, tá? Eles não vão olhar nunca. Porque pode estar o Telef pelado na Praça da Sé, que eles não vão olhar pra cá, né? Então, assim, a gente não tem que ficar pensando o que o europeu tá pensando no nosso futebol. Eu vejo muita gente, sabe que eles falam do Flamengo? Mano, esquece isso aí, esquece. A gente tem que, como você falou, melhorar o nosso produto aqui, a qualidade dos gramados, melhorar essa questão de que a gente tem visto tanto escândalo de administração de clubes. A gente vê o Santos aumentar sua dívida e aumentar, e o presidente vai na entrevista e fala que é uma gestão profissional. A gente vê essas questões políticas do Corinthians, a gente vê o Botafogo antes de ser SAF quase fechar as portas. Então, assim, a gente tá vendo milionários salvar as equipes. Palmeiras já passou por isso, com o Paulo Nobre. Então, assim, a gente precisa melhorar nosso produto, fazer um campeonato melhor, resolver essa questão da liga, resolver as questões da nossa interna aqui, para depois pensar em Mundial. Mundial é um sonho de verão. É quando você junta toda a sua economia no ano para fazer uma viagem no final do ano. E aí você vai comer bem 7 dias, você vai dormir bem, você vai pegar quem você nunca pegou na vida, você vai beber o que você bebeu. Só que você vai voltar dia 1º de janeiro, cheio de dívida. A sua realidade não é aquela. A realidade do Brasil no Mundial não é aquela. Não é a gente tá competindo com o Bayern de Munique, com o Chelsea. Porque ali é um jogo que eles estão jogando mais um jogo, e o brasileiro tem que estar jogando a vida. O Fluminense, ele vai mostrar que ele é o Fluminense da semifinal de Mundial se ele ficar entre os 3 primeiros do brasileiro, porque essa é a realidade do Fluminense. Então a nossa realidade é outra. A partir do momento que a gente tiver um campeonato forte, que a gente tiver um campeonato equilibrado que eu falo
dentro e fora de campo, né, com um padrão de grama, um padrão de arbitragem, sem corrupção nos clubes, sem clube quebrado, devendo salário para jogador, tendo que pagar em cima da hora para o cara voltar a treinar. Quando a gente não tiver mais isso, e aí fala assim, Thiago, mas vocês acabaram de citar lá o Boa Vista, acabaram de citar o Bordeaux, o Lyon, né? Só que esses clubes, eles têm a punição que eles merecem, senão não tá na primeira divisão. E aqui não, aqui os caras fazem que faz, o Textor veio aqui, contratou um monte de jogador, mandou pra lá, pra cá, e até agora não comprovou, né? Da onde veio esse dinheiro, como foi, por quantos que pagou, quantos não tem. Não é porque o time dele é uma SAF, porque na Europa todo mundo tem SAF e tem que comprovar, colocar na mesa o que gastou ou o que não. Então, assim, são muitas coisas, muitos aspectos fora de campo que a gente precisa resolver. E aí, sim, a partir daí a gente olha para o Mundial de 2030, 2029, na verdade, né? Se a gente vai ter times consolidados fortes para ir jogar lá fora e falar assim, a gente é grande também, ou só aquele sonho de verão de 7 dias que você vai ter a vida perfeita, mas não é só a realidade, Thiago. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.